Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fall Community Manager da Arquined TI, escritor, palestrante e instrutor oficial nas quatro grandes vertentes na área de tecnologia da informação, seja lá na arquitetura corporativa, governança, gestão e área técnica. E hoje eu venho falar um pouquinho para você sobre o meu segundo livro, Aprendizados e Desafios da Gestão Estratégica de uma forma executiva e prática. E já estamos na segunda edição. Aqui embaixo segue todos os meus canais e como é que você consegue falar comigo, inclusive com o meu e-mail ali, ó, fabiofol@arquinedti.com.br. É o meu contato, tem meu Skype, o canal de YouTube, Twitter, meus canais principais no Facebook. Eu sempre tenho um lema que se chama disseminar conhecimento e agregar valor profissional na vida das pessoas. É isso que o FOL hoje ele trabalha, né? Ele faz esse processo de forma gratuita e semanal. Quer saber mais? Acompanha a gente nesses canais. Aqui do lado segue um pouquinho da minha trajetória profissional e um pouco do que eu faço. Legal. Então aqui como é que você está em relação ao mercado de trabalho, né? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer pelo seguinte motivo, porque eu quero te mostrar o poder que esse livro pode te trazer, né? Quais são os benefícios nos 21 grandes capítulos que eu transbordo para você de uma forma muito empírica e também baseado em frameworks, em ISOs, que você vai entender melhor. Mas antes disso, vamos entender através de 7 grandes perguntas como é que você está em relação ao mercado de trabalho. Como você encontra-se hoje posicionado, né, no mercado, né? Isso é importante porque muitas das vezes a gente pensa que aquela empresa que a gente está atuando é a empresa dos nossos sonhos. Mas uma vez que a gente não define, né, nossos objetivos de vida e principalmente profissionais de forma concatenada, às vezes a gente vai começar a perceber que a gente está ali naquele trabalho, naquela empresa ou naquele lugar, seja ele CLT, concursado, seja ele de forma autônoma, já perceber que muitas vezes são trampolins na nossa vida. Na minha vida toda profissional, eu percebi isso nitidamente. E o grande segredo do profissional está justamente saber esse timing, saber qual é o próximo passo que ele vai atuar. O que eu estou querendo dizer, né? Que muitas das vezes a gente percebe que a nossa vida profissional, e agora eu vou focar no profissional, né? Ela é um grande quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, quando a gente começa a perceber e saber trabalhar essas peças dentro da nossa vida, dentro da nossa empresa, como a gente se posiciona e aborda isso dentro de uma empresa, faz toda uma diferença, né? Então, para a gente saber hoje como a gente está posicionado, a gente tem que definir primeiro. A gente quer trabalhar muito na área técnica, quer ter um pouquinho de viés de governança e gestão. Hoje, com um coach, inclusive, que eu tenho, que é o CCA aqui mais MHR, que é um coach sistêmico inteligente de arquitetura corporativa, mais esse profissional multi-skill híbrido, resiliente, foca exatamente nisso. Né? Hoje o profissional ele não tem que ter um mix, no mínimo. Ele saber a área dele técnica de forma horizontal e vertical, ou seja, ele também trabalhar outras áreas técnicas. É importante pelo menos ter o conhecimento, mas nunca esquecendo que tem que ter um foco, né? Qual é a tua grande expertise e conhecer um pouco de governança e gestão, que é o que esse livro está trazendo. E ele aborda, né, você vai ver que nos 21 capítulos, ele aborda exatamente todas essas grandes fases da nossa vida. Então a gente entendeu agora como é que a gente está posicionado, a gente tem que identificar isso. Mas isso é fórum íntimo, isso é de cada um. Cada um tem que definir o que a gente pode fazer aqui nesse livro e nesse vídeo que eu estou passando para você, uma pequena mentoria, né, de uma carreira, de um coach de carreira, de você se posicionar. Outro ponto que eu queria falar com você é que nível de remuneração você quer ter. Isso é importante, né? Você definir esse teu roadmap. Agora, uma coisa que eu queria deixar poderosa para você, muitas das vezes a gente não consegue, com o que a gente tem hoje de conhecimento, ter o nível de salário que a gente quer. Para isso, é muito importante que a gente vire um perito. O perito, exatamente, são várias fases de ciclo de estudo. Aí eu estou falando de pelo menos 1.000 horas de estudo, focado na tua área, tanto em vídeos, palestras,
e etc. Mas também para prática em cima disso. E aí sim, você vai começar a galgar lugares que você gostaria de estar. Outra, como você gostaria de estar posicionado no mercado. Isso aí vai muito do que você se torna como perito e da tua estratégia, de onde você quer chegar, seja ela no foco tanto de certificações, quanto no foco na parte acadêmica das graduações. O grande segredo do profissional é exatamente isso, quando ele tem um mix de certificações, faculdade, mas a cereja do bolo é a experiência, né, que ele vai tendo dentro da empresa. Aí eu queria deixar um outro segredo para você, que é o seguinte, poderoso, que eu relato nesse livro, que é você começar a se descobrir no seu lado gestor, descobrir no seu lado líder, né? Isso é importante. 4. Gostaria de saber a sensação de escolher onde quer trabalhar. Isso é uma sensação muito bacana, né? Você ser escolhido pelo mercado, né? E mas só que para isso, mais uma vez, você tem que definir um bom roadmap, definir onde você quer chegar e estudar, ser perito nisso, de 2 a 3 mil horas de estudo focado. Você deve estar pensando, pô, mas Fal, quanto tempo leva isso? Pô, 1.000 horas de estudo, estudando 1 hora por dia, mais 8 aplicado em 5, 6 meses, você tem 5.000, essas 1.000 horas, né? E aí depois, o que você vai fazer? Você vai trabalhando mais um ano, em um ano você já começa a ter de 2.000 a 2.200 horas. Em 2 anos você já começa a ser um cara altamente especializado na tua área. E isso você vai começar a ser reconhecido pelo mercado e você vai ser requisitado, né? Mas para isso você tem que se identificar. Eu vou sempre focar isso, tá? Outra coisa, eu gostaria de ser um profissional. Ah, já falei, o sexto já ouviu falar no mercado, já ouviu falar no novo profissional multi-skill híbrido resiliente, que eu acabei de falar. O que é multi-skill? É o cara que tem múltiplos conhecimentos na área dele, de forma eu vou colocar aqui de forma vertical. Ou seja, se eu trabalho Microsoft, eu estudo toda a gama Microsoft até subindo. E o que é horizontal? Ah, eu vou bifurcar um pouquinho aqui para o mundo do Linux, para uma parte pouco de web. Enfim, eu começar a entender um pouco mais a parte de banco de dados. Eu começo a ter meu tentáculo, né? Ele vai estar muito mais apurado. Você vai começar a ter conhecimentos mais cristalizados. Essa é a frase, né? E o que é híbrido? É exatamente essa vibe de você conhecer tanto a parte de governança quanto a área técnica. Aqui eu gostaria de deixar claro que eu não estou focando só em TI, né? Pode ser na tua área de marketing, na tua área de recursos humanos, na tua área de finanças. Isso é considerado técnico, né? Ele também não é só TI, né? Mas também entender o negócio. É isso que é a grande vibe. Hoje as empresas elas dão valor profissional que entende o negócio dela. Porque não adianta você trazer melhores práticas. Olha bem a palavra que eu falei. Melhores práticas de outras empresas para dentro da tua empresa. Porque você vai trazer o que nós chamamos de vícios. Né? Então você tem que trabalhar em cima de boas práticas. Aquilo que deu certo. Agora, aquilo que vai dar certo na tua empresa, aquela é a melhor prática. E quanto você acha que seria um investimento para todo esse valor agregado, né? Por exemplo, desse livro, né? Quanto que você acha que custaria esse livro, né? Pô, estou trazendo aí muitas coisas poderosas, né? Se a gente for falar aí de um livro como esse, a gente está falando aí no mínimo de mais de 120, R$ 150, né? De um livro que vai abordar todos esses conceitos. E tem mais, nesse livro eu tenho dicas rápidas, práticas, do meu mundo que eu vivi, do mundo dos outros amigos, tudo que eu vivi na prática, né? Entendendo esses conceitos. Então, beleza, se você quer isso, então aguenta mais 5 minutos comigo. Fica nesse vídeo. Se você ficou até aqui, eu estou muito feliz. E eu vou já no próximo slide te mostrar o que eu tenho para você. Beleza? Temos algo sensacional e queria te levar a uma grande imersão, além de trazer ferramentas e técnicas poderosas. Muito bem. O que é esse livro? O nome desse livro, como eu já falei, são Aprendizados e Desafios da Gestão Estratégica Corporativa de uma Forma Executiva e Prática. E eu já estou na segunda edição. Eu tive uma primeira edição fantástica, onde eu fiz exatamente na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Foi uma experiência única e emocionante. E nesse livro eu relato, nessa segunda edição, mais 2 capítulos bem interessantes. Então o livro é dividido em 21 grandes capítulos e eu tenho mais para você.
além de você vai ver o investimento em cima disso, tá? Eu tenho também incríveis 18 super bônus, lembrando com acesso limitado. E o que é bacana, na hora que você já adquire todo esse livro, você já tem acesso completo na hora desses 18 bons, super bônus. E esses 18 super bônus está com mix, tanto do FAO quanto do próprio Júlio Batista. Legal. Lembrando que eu queria deixar registrado que é uma honra extremamente muito grande estar lançando esse livro junto com o próprio Júlio Batista, né? Uma sumidade na área, uma autoridade na área, e sem dúvida nenhuma vai estar e irá agregar ainda muito mais valor. E aqui, ó, como você está em relação ao mercado de trabalho, aí eu queria fazer uma pergunta para você. Existe falta de vaga no mercado de trabalho? Ou o que existe é falta de mão de obra qualificada? Ainda agora, quando eu falei para você do novo profissional, multi-skill híbrido resiliente, desse profissional mais diversificado, um profissional que ele tem vários chapéus, é um profissional que é versátil, um profissional que se adapta ao negócio. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: você nunca deve discutir com o framework ou a metodologia, e sim adaptar isso ao teu ambiente. Esse é o segredo. Então, o que falta no mercado de trabalho não é vagas, existem muitas vagas. Agora, as vagas especializadas, que aí é que está faltando o profissional. Então, o que está faltando é profissionais mais qualificados. Concorda comigo? Porque uma vez que o profissional está mais qualificado, ou seja, que não pode ser aquele profissional que trabalha em cima do seu silo, do seu ambiente, só olha seu umbigo, você acaba virando um silo, um elo, né? Uma bolha fechada. Você pode ser excepcional, mas você não vai trazer isso para o negócio. E aí eu vou deixar um exemplo aqui, claro, do próprio Steve Jobs, que foi botado para fora da própria empresa que ele fundou. Na hora que ele entendeu isso, quando ele voltou de uma forma diferente, ele tirou a Apple, né, lá de baixo e colocou ela trilionária. Mas aí foi muito tarde, enfim, muitas coisas aconteceram e tem muita coisa que aí você pode identificar melhor no livro e no filme, né, dele. Mas é exatamente isso daqui. Ou seja, não adianta muitas das vezes ser uma bolha poderosa, mas se essa bolha ela não se ramifica, ela não conversa com o negócio. Esse é o grande segredo, tá? Então a gente vai ver, vamos agora para uma linha de raciocínio, tá? E com essa linha de raciocínio é o seguinte: de que lado você quer estar preparado? Do profissional, claro, despreparado, ou do profissional respeitado, disputado pelas empresas? É óbvio que a tua seta tá para ali, mas muitas vezes esse óbvio, que é óbvio, mas a gente não implanta isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse é o segredo do profissional. Esse ponteiro tem que estar para lá, mas ele tem que estar de forma completa, como pessoa, como profissional, como roadmap, como uma pessoa que implantar as técnicas e ferramentas. Isso é fundamental. E uma vez entendido dessa forma, você tendo isso daí, utilizando essas técnicas, e aí eu gostaria de compartilhar com você que neste livro eu tenho tudo isso para você, de forma espetacular, de forma prática, fácil de entendimento, muito tranquila e com exemplos do dia a dia. No nosso exemplo, como é que a gente pode utilizar isso? E eu sempre deixo ter em cada capítulo meu um quick wins, um ganho rápido que você pode ter. Porque muitas das vezes a gente vai perceber durante esse livro que, claro, tem que ter um sponsor, né? Tem que ter um patrocinador, tem que ter um cara que banque tudo isso. Só que esse cara que banca tudo isso, ele quer resultados também. E esses resultados a gente precisa mostrar dessa forma. Bacana. O que tem numa empresa, né? Se a gente for parar para pensar, o que tem numa empresa, né? Claro, tem cadeira, né? Mas, enfim, tem as pessoas. Mas, assim, quando a gente fala pessoas, eu queria deixar aqui duas palavras importantes. É que dentro de pessoas existem pessoas, né? E essas pessoas, ela têm papéis. E ela trabalha nos processos. Que é exatamente aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu passei no slide. Aqui, ó. Então, exatamente aqui. O que tem numa empresa aqui, né? Então, numa empresa existem as pessoas que nasceram. Toda empresa ela nasceu para criar valor. Uma empresa ela tem que ser sustentável. Sustentável é diferente de visar lucro. Ou seja, quando você visa lucro, você não identifica o melhor das pessoas. Você não compra as ferramentas adequadas. Você não transforma ter um ambiente
o teu ambiente adaptável, você não transforma o teu ambiente de forma agradável. Então toda empresa, só que para isso tem que ter um bom plano de negócio. E esse plano de negócio ele tem que reverberar no sumário executivo que vai bater na governança, que bate na área de gestão e que bate em toda a área técnica de toda a companhia, né? Desde os seus gestores, líderes das suas áreas, né? Então isso é importante, essa visão. E nesse livro eu consigo transformar para você de uma forma didática, né? Como é que você entende essa passagem de bastão? E o que são os frameworks, né? Os frameworks são norteadores, isso é importante. O framework não é uma receita de bolo, porque se fosse uma receita de bolo eu teria que implantar daquela mesma forma em qualquer lugar. Não. Ele é só um norteador. Ele só mostra o que deu certo nos maiores best players do mundo. Ok? E o outro, ele é um conjunto de boas práticas ou melhores práticas. Ele, na realidade, é um conjunto de boas práticas, como eu já falei. Boas práticas, aquilo que deu certo no maiores best player. Mas a melhor prática, que esse aqui é a grande sacada, que o profissional tem que ter, aquilo que adapta no seu ambiente. E tem que ter time. Né? O framework, não adianta você querer implantar tudo ao mesmo tempo, que você não vai ter grande sucesso. Por quê? Você tem que pegar o que é melhor dele. Às vezes o framework tem 200 técnicas, mas é uma técnica que vai revolucionar o teu ambiente. E tem as pessoas, como eu falei, que tem suas responsabilidades, papéis, conhecimentos, e ela que orquestra o ambiente, ou seja, ela controla todo o ambiente. E aí eu já posso puxar aqui um framework que se chama RACE, né, que é Responsible, Accountable, Consultative Informative, que é nele que você vai ter essa visão macro. Muito bem, vamos agora aqui. E outra coisa que existe também, como você está em relação ao mercado de trabalho, que é a entrega do valor agregado. E aqui eu já vou deixar uma formulazinha para você, que é o P mais R igual a. Ou seja, o que é o P? O P é a percepção do cliente. E essa percepção do cliente ela vai se transformar no resultado do negócio dele. E ajuda a definir o valor de serviço agregado. O que eu estou querendo dizer? Imagina que você tem uma empresa de outsourcing de impressão, por exemplo. E aí, o core que, os caras, que a empresa está pedindo é uma impressora que imprima a laser, que escaneia, etc. Só que aquela empresa ela pode ter profissionais certificados, altamente qualificados em governança e gestão, que vai ter empresa, eu estou falando de empresa privada, não do órgão público, com licitação, que ela vai dar valor para isso. Não, tem empresa, cara, eu quero que tenha impressora que imprima. Já tem empresa que vai dar o valor para as pessoas que são profissionais, são certificados, qualificados, que atendem bem. Então o que eu estou querendo dizer? Que o valor, a essa entrega do valor, ela é íntima, ela é fórum íntima, né? Essa entrega de valor ela é pessoal de cada um. E aí o que acontece? Aí existe um outro segredo que a gente vê muito nas empresas. Aí agora eu estou falando das empresas de dentro para fora. As empresas que têm gerente de contas, etc. Muitas das vezes a gente tem um monte de gerente de produto. Na realidade, a gente tem que ter um gerente do cliente. Esse é o segredo. E os bancos estão trabalhando em cima disso, né? Se observa de forma nítida, né? Hoje os caras estão utilizando a tecnologia em prol disso, o WhatsApp, o Skype de atendimento personalizado, né? E aí, claro, a implementação dos 4Ps, dos famosos 4Ps, pessoas, processos, produtos e parceiro. Então, numa empresa, para ela ter sucesso, ela precisa ter pessoas qualificadas, processos bem definidos e documentados, produtos diferenciados dentro de uma empresa e parceiros que provêm o teu quê? Os teus recursos necessários. Esse é o grande segredo, tá, pessoal? Bacana. Vamos continuar aqui. O que eu queria falar, importante, a gente está na era de compliance. Primeiro, o que é compliance? Compliance é conformidade. Você tem que estar conforme, né, às regras. Então, aí, o que se conforma? Esse conforme está dentro da política, você, por exemplo, seguir as políticas da empresa, do vestimento da empresa, até você ser um profissional qualificado na tua área. Isso tudo é compliance. E se a gente for parar para pensar, essa época que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, de lava-jato, de tudo isso que está acontecendo, hoje as empresas, se você não está compliance, principalmente na área de governança e gestão, você não tem investimento. Você não tem investimento do próprio investidor e do quiçá do banco. Né? Então isso hoje é uma realidade lá fora há anos. E agora o Brasil, devido a tudo que está acontecendo aí, está acordando meio que de forma obrigada, né? Obrigado a isso.
mas isso está sendo bom e ele é muito positivo isso. Ele agrega muito valor. E aí eu queria, nesse compliance, eu queria te mostrar aqui, ó, que esse aqui é um dos meus slides que eu criei, customizado pelo FOL, que é a arquitetura, né? A grande arquitetura corporativa sistêmica inteligente. Você observa que eu tenho 5 grandes caixas aí, né? O número 1, que é o Business Plan, o número 2, que é a parte de governança, 3, que é a área de gestão, 4, que é a própria área técnica, 5 são tecnologias. Então, uma empresa, para poder existir, ela precisa ter lá a origem dela. Essa origem dela lá vem do Business Plan, ou seja, o ROI, o Payback, o Canvas, a parte financeira, quando é que essa empresa, qual é a visão, missão, valores, e aí eu queria acrescentar aqui o propósito da empresa, né? Esses conceitos de missão e visão, eles estão hoje focados um pouco mais em propósito. Então, uma vez eu defino o meu sumário executivo, o meu balanço scorecard, a parte de finanças, marketing, tudo que está bem definido, claro, documentado, alguns processos macro a trabalhar, aí que isso aí vai parar de governança dentro de uma companhia. Aí eu posso chamar um COBIT, a ISIS, o COSO, né? E aí, depois que eu defino de forma macro o que a gente precisa trabalhar, claro, baseado no meu sumário executivo, no meu planejamento, no meu plano de negócio, eu vou fazer um planejamento estratégico, né, da companhia. E aí, depois, cada área tem o seu. Vou botar aqui um PDTI, que é o Plano Diretor de Tecnologia, tem o Plano Diretor de RH, de Finanças, enfim. Cada um tem, mas todos eles bifurcam, né? Tem que estar alinhado, chapado com o planejamento estratégico. Depois disso, depois de governança e gestão, vem a área técnica, né? Que vem exatamente as pessoas que vão estudar tudo isso, trabalhar em tudo isso, adquirir conhecimento para trazer o quê? As tecnologias, agregando valor. Hoje a maior moeda do século XXI é a informação. E quem traz a informação é a área de TI. Beleza? Muito bem. E aí, o que esse novo profissional multi-skill híbrido resiliente ficou mais claro? Você entendeu que esse novo profissional, você viu que nessa cascata aqui, né, nessa arquitetura sistêmica, até mesmo simples na forma de olhar, mas, claro, complexa na sua implementação e entendimento, que esse novo profissional ele precisa, porque você observa que aqui no quinto tem uma seta do lado subindo, você vê os elos criando aquele lego ali, né? Isso tudo aí é o novo profissional, ele precisa enxergar isso. Só que tu me pergunta, mas Fol, como é que o diretor vai levar o que ele quer lá para o pessoal lá embaixo na área técnica? Existe hoje, quem faz esse grande lego é o analista, o NT, o analista de negócio, baseado no Babock, né? Hoje ele é um profissional altamente diferenciado. Você vê que ele é um profissional que ele precisa entender muito de negócio e o grande diferencial dele, se ele entender na área de TI, entender as outras áreas, entender as demandas, ele vai evitar muito retrabalho. Esse profissional é valiosíssimo. E hoje eu vou te deixar aqui uma dica poderosa, e aí eu falo com maiores detalhes no livro. Hoje o grande segredo das empresas é implantar um comitê de governança e gestão exatamente entre governança e gestão, mas envolvendo processos, gerenciamento de projetos e a parte de compliance. Isso é espetacular, tá? Então aí a gente falou do novo profissional, e aí eu queria falar para você um pouquinho de onde surgiu esse livro. Esse livro ele surgiu de um diário que eu escrevi durante 3 anos. Mais de 3 anos, na realidade. E era assim, pô, eu tava com um problema, eu queria resolver alguma coisa, e aí eu tava tirando as minhas certificações. Para que eu descrevo um pouco no livro a minha trajetória profissional e eu dou a minha vida profissional. Hoje, a base que eu tenho é da Petrobras, que eu trabalhei de 2002 a 2009. Foi uma empresa que me ensinou desde escrever o e-mail, aprender a falar, a limpar o mouse, até como administrar um ambiente corporativo. Lá eu vi o SAP nascer, vi o White nascer, eu vi a governança e gestão. Claro, não com o entendimento que eu tenho hoje, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas eu vi aquilo ali, eu disse, caramba, que coisa bacana. E aí a gente vê hoje a Petrobras aí, devido tá falida de uma série de coisas, mas eu quero deixar uma ressalva aqui, né? Qualquer empresa que trabalha por processos, ela consegue se reestruturar, porque ela sabe exatamente onde ela precisa atuar. Ela não tem retrabalho, ela não faz as pessoas estarem fazendo a mesma coisa de forma desordenada, porque os processos eles fazem exatamente a habilidade.
traz para você habilidade dentro do negócio, né? E esse livro, exatamente, ele surgiu, então você vê que é um livro que eu trago todos os grandes sopinhas de letras que existe, do Canvas ao PMBOK, ao White, tudo isso tem descrito nesse livro, tá? Então ele é muito bacana. E aí eu queria falar um pouquinho do que tem nesse livro, né? Como eu falei, são 21 grandes capítulos, tá? O primeiro capítulo é exatamente descobrir seu lado gestor, no mínimo líder. Aí aqui eu te mostro algumas técnicas dos dois prismas, tá? Dos dois prismas. Tanto do teu prisma como quem está te enxergando. Como é que tu pode atuar nisso? O 2, os grandes líderes que se acham líderes, arbitrariedades e imposição pelo poder. A gente vê que muitas das vezes nasce um grande técnico, tem um grande técnico que se transforma num grande gestor. Não é isso que acontece? E aí a gente perde um grande técnico e ganha um péssimo gestor. E a gente vai entender um pouco sobre isso. O 3 é a experiência de ouvir, tá? A arte que nos ensina. Então a gente começa a perceber isso, que às vezes é muito melhor a gente ouvir e ouvir, aí que se você é um líder, ouvir tua equipe, ouvir as pessoas, você entende o que elas precisam, você trabalha em prol delas. O capítulo 4 é exatamente os erros calculados versus os erros de aprendizados versus os erros pífios, né? Então aqui a gente vai entender que muitas das vezes é muito importante a gente fazer uma POC, uma prova de conceito, trabalhar um pouquinho o ambiente, planejar mais. Isso é importante para cometer menos erros pífios. O capítulo 5 é exatamente a motivação motivada pelo conhecimento, né? Ou seja, a gente buscar cada vez mais. Eu falei isso no início para você. Quanto mais conhecimento você busca, e ele não ocupa espaço, ao mesmo tempo você vai se tornando mais perito, claro, tendo que aplicar. A gente vai falar, o capítulo 6 são conceitos ambíguos. A gente começa a perceber que existem muitos conceitos, e conceito é conceito, teoria é teoria, prática é prática, né? E aí na teoria, na prática a teoria ela é importante. Esses conceitos ambíguos são exatamente os conceitos que a gente tem dos frameworks. Como eu falei, os frameworks são boas práticas. Boas práticas é diferente de melhor prática. É aquilo que se adapta ao teu ambiente. Você não pode discutir com o framework. O capítulo 7 é quando queremos e a concatenação do sincronismo. Isso aqui é o time. Você saber identificar o teu time de implantação dos frameworks dentro da tua organização. O capítulo 8 é a apresentação que muda toda uma história. Isso é uma verdade. Muitas das vezes você tenta ali mostrar o teu trabalho, a equipe às vezes não consegue mostrar o teu trabalho, o seu trabalho, e às vezes um gráfico, uma apresentação, um roadmap de mostrar: hoje a gente está aqui, a gente precisa evoluir isso, daqui um mês a gente vai fazer isso, a gente vai ter tais ganhos. Uma apresentação muda, né, sem dúvida nenhuma, toda uma história. Isso aconteceu comigo diversas vezes, né? E às vezes a gente está ali querendo mostrar, fazer alguma coisa, e aí, só que, claro, você tem que comprar, fazer com que compre a tua ideia, e no momento que você consegue mostrar isso, você consegue avançar muito dentro de uma empresa. O capítulo 9 de fato, o paradigma tem que ser quebrado. O paradigma não é só da empresa não, tá? Não é só do framework, não é de você como pessoa, de você como profissional. E nesse livro eu te passo detalhes, nesse livro de aprendizado e desafios, como é que você se quebra esses paradigmas, como é que você se faz essa imersão dentro de uma empresa, ok? O 10, problemas interpessoais versus o combate opcional. Todos nós sabemos que problemas interpessoais todo mundo tem, né? Todas as pessoas têm, até em casal tem. Agora, o combate, ele é opcional. Muitas das vezes a gente precisa identificar, saber entender o outro, e aí, claro, vai do fim de cada um, da experiência de cada um. Eu sempre vou falar nesse livro da palavra experiência, né? Porque a experiência, ela te leva a melhor absorção e time de utilização, seja das palavras, do poder da persuasão, do poder de você chamar a atenção, de elogiar. Então, o combate, ele só vai quando há uma ignorância em cima dos conhecimentos. Quando você não tem conhecimento, você está muito mais fadado a isso. Bom, capítulo 11 é a produção do sucesso a cada momento. Ou seja, você todos os dias, a cada hora, você planta. E depois você vai colhendo, você vai disseminando isso, né? Então essa produção ela a todo momento, seja ela na tua vida pessoal,
familiar, com os filhos, com a esposa e na tua vida profissional. Porque a gente é fadado a erros, né? Agora, essa tua produção, até o teu insucesso, é o teu sucesso lá na frente. Porque você vai melhorar e você vai fazer tratativas corretivas. A busca, do capítulo 12, a busca divina para o equilíbrio. Aí é Deus, né? É uma religião, seja de qualquer religião que você quer. Você acreditar que existe um ser e que você pode melhorar. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso eu deixo muito claro no livro, né? E aí eu deixo ali várias interrogações, porque eu não posso ser um dogma, né? Eu não posso falar exatamente como funciona, mas como pode ajudar. E aí a gente vai falar do capítulo 3, conceitos prós e contras. Conceitos, existem os prós e existem os contras, né? Existe, por exemplo, a gente chama em um framework como PDCA, que é Plan, Do, Check e Act, ou seja, planejar, fazer, checar e agir. Esses conceitos aí têm os seus prós e têm os seus contras. Assim como Ishikawa, diagrama de Pareto, você tem esses prós e os contras quando você aplica no momento e com a pessoa. Então você tem que saber o time, como mais eu estou falando de time e experiência em cima disso. O capítulo 14 é unir o seu lado técnico, de gestão de forma sistêmica e dinâmica. É exatamente o híbrido, né? Que a gente conversou tanto do profissional muito skill. A perfeição versus pragmativa, muitas das vezes é importante a gente buscar a perfeição e o pragmatismo ele é legal em alguns momentos, né? Então, por exemplo, o pragmatismo ele mostra a responsabilidade. Exemplo, eu não vou executar tais ações porque, por exemplo, não está assinada a documentação por todo mundo ou não foi feita uma revisão macro em cima de tudo isso. O seu pragmático em cima disso é legal. Agora, por exemplo, imagina para poder ter uma reunião e uma definição de papéis e você quer, por exemplo, e arrisca, né, de daquele rito de uma ata de reunião que todo mundo haja conforme o teu pensamento, por exemplo. Teu pragmatismo, isso aí já não vai dar certo, porque todo mundo tem uma linha de raciocínio diferente. E nesse livro eu falo alguns exemplos, não estou falando que é um dogma, mais uma vez, mas exemplos meus do dia a dia no mundo corporativo, tá? E aí o capítulo 16 é o famoso promessa versus realidade. É simples. A teoria é legal, mas quando ela é executada, ela mostra resultados. E é os resultados que fazem as pessoas te respeitarem. O capítulo 17 são os sensores neurais mais aflora da parte de inteligência. É que todos os dias é normal. Às vezes a gente acorda mais lento, a gente acorda mais acelerado. E muitas das vezes aquelas pessoas mal intencionadas, elas observam, elas têm um feeling melhor em cima disso. E elas se aproveitam das pessoas. E nesse capítulo eu explico alguns detalhes interessantes de como tu identificar isso e sair disso, tá? O capítulo 18 é a humildade. Como eu falei sempre, né? Ela é a dose certa de arrogância e intolerância, né? Humildade, ela cabe em qualquer lugar, ela te leva a patamares muito maiores. O capítulo 19, em assuntos de conhecido ensinamento, mostra um portal de peculiaridades, né? Muitas das vezes a gente está ali querendo mostrar todo o nosso conhecimento, mas como eu falei no início do nosso vídeo aqui, ó, se a gente não tiver uma boa abordagem, saber identificar o nosso público, até de forma do vestimento ao palavreado, a gente vai ser um portal de peculiaridades e talvez a gente não consiga alcançar nossos objetivos. O capítulo 20 é exatamente ser multitarefa, como a gente vem falando muito, né? Multitarefa focada, né? Mas de forma vertical e de forma híbrida sempre traz um valor interessante. E o último capítulo é na linha tênue usar o kill e time sheet. Ou seja, todo dia a gente tem várias coisas para fazer, mas a gente saber pegar a prioridade, aí eu chamo um framework chamado GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, para tu saber atuar naquilo que é naquele momento. E o time sheet é o controle disso. Eu queria deixar muito claro que ninguém gerencia tempo, a gente gerencia prioridade, tá? Muito bem. E aí eu queria falar para você do nosso pacote de bônus. Chegou o nosso momento do investimento desse livro, né? Eu tenho aqui 18 grandes pacotes, você vê que são várias videoaulas de oficina de governança e gestão, com várias horas ali, ó, minutos,
do entendimento da grande arquitetura, entendimento dos grandes benefícios do negócio, o que seria o profissional multi-skill híbrido, as grandes passagens de bastão, diagrama de Chikawa, diagrama de Breton com 1 hora de vídeo, de brainstorming. Aqui a gente continua com vídeo aula de banco de dados de modelo relacional, 20 exemplos de consulta avançada, 15 dicas de produtividade no Word, como estudar programação sem estresse, né, planilhas profissionais, uma introdução macro VBA, tabela dinâmica, 100 aulas de fórmulas e funções avançadas no Excel, com mais de 10 horas de vídeo. Gente, tudo isso tá nesse pacote que eu estou passando para você, tá? E aí é o seguinte, quanto irá custar tudo isso? Será que é os olhos da cara? Caramba, é muita informação, é muito conhecimento. E se você quiser botar isso em prática, você vai transformar numa sabedoria muito grande. E aí eu te mostro aqui, ó, quanto custa esse livro. Ele irá custar tudo isso por um preço proporcional de R$ 89 por R$ 49 reais. E mais 18 bônus a seguir que serão liberados via download. Pensa aí comigo, hein? Um lanche que você sai. Será que vale a pena você deixar de um lanche, ou até mesmo você continuar com o teu lanche e investir num livro como esse, num livro que vai te levar numa imersão completa de tudo que eu te falei em 21 capítulos? Será que vale a pena? Será que vale a pena hoje você que quer alguma mentoria ou algum coach de carreira, ou que você quer entender esse sopinha de letras, o que transforma tudo isso, como é que eu jogo tudo isso, como é que esse jogo, cara, e qual é a peça que eu pego, qual é a minha próxima peça do meu jogo? Pois é, nesse livro eu te mostro em detalhes tudo isso, tá? E aí eu tô deixando aqui para você o link com informações completas do livro. O link é https://juliobatiste.com.br/loja/detalhe do produto.asp interrogação código livro igual livro 301530. É aí que você vai encontrar informações de todo o livro. Eu te aguardo, querida, que estão assistindo esse vídeo até o final. E, mais uma vez, os meus contatos estão todos lá. Qualquer dúvida, manda e-mail para mim, me chama no Skype ou passe e-mail para o Júlio Batista, e com certeza eu vou ter o maior prazer do mundo e satisfação de tirar suas dúvidas. Eu deixo aqui minha última mensagem, que é disseminar conhecimento e agregar valor profissional na vida das pessoas. Essa é a mensagem final do FOL. Aprendizado e desafios da gestão estratégica de uma forma executiva e prática, segunda edição. Nos vemos em breve em algum lugar. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.